Voltamos com o Bom Dia Rio Branco, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Agora são 6 horas e 19 minutos em Rio Branco. Não perca no finalzinho aqui deste bloco, você vai ver que a violência continua correndo solta aí, sobretudo na periferia de Rio Branco. Mataram mais um na Baixada da Sobral. Mataram mais um. Mais uma vítima é registrada. É mais uma vida que se vai. Muito bem. Forças policiais realizam várias prisões em Porto Acre, na cidade histórica, a 60 quilômetros de Rio Branco. E é para lá que nós vamos agora com o repórter Paulo Roberto. O trabalho das polícias civil e militar no combate à criminalidade resultou na prisão de 4 pessoas, sendo 3 maiores de idade e um menor de 17 anos. Segundo a polícia, eles são os acusados de envolvimento nos incêndios ocorridos durante a madrugada de quinta-feira da semana passada na Vila do V, no município de Porto Acre. Tivemos um apoio forte da Polícia Militar. A Polícia Militar realmente, de tirar o chapéu, ela nos ajudou. Nos juntamos, Polícia Civil com Polícia Militar, formamos um grupo e fomos atrás. Desde a hora que tocaram o fogo, nós estávamos já no encalço deles. Demorou por volta de quase 24 horas, ficamos sem dormir, mas conseguimos pegar. As prisões ocorreram após uma investigação sigilosa que chegou aos possíveis autores de terem ateado fogo em um lava-jato, um galpão e um veículo Corsa. São eles os irmãos Carl Max Amorim de Souza, 21, Júnior Sérgio Amorim de Souza, 23 e Edclei Pereira da Silva, 19 anos, além do adolescente de 17 anos. Qual foi a tua participação lá nesses incêndios? Foi convidado por quem? O que você disse para a polícia? Quem foi que autorizou a tocar fogo lá no lava-jato, no veículo e no galpão? De acordo com a polícia, os presos confirmaram em depoimento pertencerem à facção criminosa Comando Vermelho, instalada nos presídios do Rio de Janeiro. E a ordem vinha do presídio, e eu não vou declinar os nomes, eu já sei os nomes, vou passar para a inteligência da Polícia Civil para ir lá dentro conversar com ele. São 2 que autorizavam, eles picharam os postes de CV, com a sigla CV, que é Comando Vermelho, e agora eles pintaram vários postes lá, com a sigla CV, mas agora estão presos, né, para que a sociedade da Vila do V respire paz. Está todo mundo assustado lá, muito assustado. O advogado Baima é um bom advogado. Agora é o seguinte, há um problema muito sério, aliás, vários problemas sérios em Porto Acre, sobretudo na Vila do V, na Vila do INCRA. Um problema que precisa ser enfrentado não apenas pelo prefeito Carlinhos Portela, isso aí foge ao controle dele. É uma ação do Estado, em convênio, claro, em parceria com o governo federal. Porque lá há muito desemprego, há muita droga, e onde tem droga e desemprego, também há violência. Está mais do que comprovado, tecnicamente, cientificamente comprovado. A violência está diretamente ligada à miséria social. Não tem o que correr, não tem para onde correr. E só vai ser resolvido, definitivamente, através de ações educacionais, com a educação. Tá? Não vai ter polícia no mundo que resolva o problema da violência enquanto tivermos um exército de desempregados. Rio Branco, a nossa capital, tem pelo menos 150 mil pessoas sem nenhuma atividade econômica. Vai segurar um batalhão desse? Difícil. É muito complicado. Então, a violência tem causa e efeito. É isso mesmo. Muito bem. Chegando mais uma informação para você, porque os advogados realizaram um ato de desagravo no Fórum Barão do Rio Branco. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter J. Guimarães. A advogada Elaine Cristina afirma que foi desrespeitada em seu direito profissional por um juiz da Vara da Família de Rio Branco. O magistrado teria se recusado a receber em seu gabinete a advogada que pretendia falar com ele sobre o processo de um cliente. Infelizmente, eu tentei conversar com o juiz e por 2 vezes seguidas, 2 dias seguidos, e assim ele se negou a me receber. Não somente a mim, mas também a própria Comissão de Prerrogativas, qual que tentou também, antes de um pedido de desagravo, intermediar a conversa entre o advogado, devido a um processo, ou seja, o nosso papel, né? Tá claro, tá na lei, entendeu? Então, como não houve essa tentativa, como houve a tentativa e não houve esse diálogo, infelizmente eu tive que entrar na corregedoria
estamos aguardando até hoje uma posição, como também eu fiz o pedido no Conselho pelo desagravo, onde foi aprovado por unanimidade, né, o desagravo diante da violação da prerrogativa. Até a Comissão de Prerrogativas da OAB, acionada pela advogada Elaine Cristina, também teria sido desrespeitada em sua autoridade pelo juiz do Tribunal de Justiça do Acre. No dia que esses fatos ocorreram, a comissão foi atender a ocorrência e lá estando, segundo informações dos membros que estavam presentes, o magistrado se recusou a receber, inclusive, a comissão de prerrogativas. O que é uma violação aos direitos do advogado previsto legalmente. Então, por esse motivo, o desagravo hoje aqui no Poder Judiciário. O episódio afrontou a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, que se reuniu nesta sexta-feira para prestar solidariedade à colega e repudiar a atitude do juiz. Em discurso bastante inflamado, o presidente da OAB Acre, Marcos Vinícius, disse que esse juiz não representa a justiça acreana e exigiu respeito com os advogados. Ninguém está acima da lei, nem o cidadão comum, nem o advogado, nem o promotor, nem o magistrado. Vivemos numa sociedade de leis e queremos, sim, respeito à Constituição Federal. Doutor Francisco Vilela, se o senhor é cego para ler a Constituição, se o senhor é cego para ler o Estatuto da Advocacia e da OAB, o senhor vai ficar surdo com os nossos gritos. Antes, o presidente da OAB havia dito em entrevista coletiva que o caso não arranha a diplomacia entre a OAB e o Tribunal de Justiça. É um ato isolado de uma autoridade pública que, por sinal, com esse tipo de atitude não representa a magistratura acreana, composta de homens e batalhadores, homens e mulheres batalhadores, vocacionados e, acima de tudo, democráticos. Isso é um ato isolado, tanto que o desagravo é contra a figura pessoal da autoridade pública, Dr. Francisco Vilela, juiz hoje da primeira vara de família, exclusivamente em desfavor dele. Ele explicou bem, né? O ato de desagravo não é contra a instituição, o Tribunal de Justiça, é contra um ato isolado de um juiz. Na verdade, nós temos bons juízes aqui, a maioria são educados, competentes, comprometidos realmente com as causas sociais e com a justiça propriamente dita. Infelizmente, nem os dedos das nossas mãos são iguais, né? Tem sempre que aparecer alguns cabeças de bagre. Isso aí acontece no nosso meio, a imprensa, os professores, os economistas, os juízes de modo geral. Então, os juízes não estariam fora deste contexto, né? Lamentavelmente acontece isso. Certamente não tem acima de 35 anos. Normalmente o cidadão, antes de 35 anos, comete atos que depois ele mesmo julga improcedentes, que não deveria ter acontecido. Porque é a fase do deslumbramento. Se faz muita coisa antes dos 35 anos. Por isso que eu sempre digo que o juiz deveria ter acima de 35 anos para concorrer, para entrar no concurso público. Mas fazer o quê? Aí a gente estaria condenando, nivelando por baixo e condenando jovens que querem entrar na magistratura. Fazer o quê, né? 6 horas e 27 minutos, olha só, os medicamentos que estão a faltar nos centros e postos de saúde e até em outras unidades de saúde da capital podem estar abandonados, como este lote que foi encontrado em um ramal aqui da capital. A reportagem é de Paulo Roberto. Agentes da Polícia Civil encontraram na manhã da última sexta-feira caixas de medicamentos utilizados no tratamento do câncer, hanseníase e outras. Os remédios estavam abandonados no ramal do Panorama, região do São Francisco. Era uma carga que tinha vários objetos, inclusive até flores, que seriam utilizados no casamento. E tudo isso causa uma consequência às várias pessoas que estavam aguardando essa carga. Inclusive a própria Secretaria de Saúde, algumas clínicas particulares que tinham feito a encomenda de medicamentos de uso exclusivo a algumas doenças graves, né? Então, todo esse material foi encontrado abandonado, os criminosos possivelmente após tirar
os objetos de maiores valores, né, jogaram essa carga fora e ela foi apreendida para que seja restituída na medida das possibilidades. Além da medicação considerada pelo Ministério da Saúde como especial, tendo em vista a urgência dos pacientes na utilização para o controle das enfermidades, os bandidos levaram produtos eletrônicos, como celulares, tablets e outros objetos. A Polícia Civil trabalha com várias linhas de investigação para que no menor espaço de tempo encontre os responsáveis pelo crime. Nós temos agora 2 linhas de investigação. A primeira em relação aos 4 autores diretos do roubo, né, que ocorreu na Avenida Ceará, próxima à empresa de cargas, e também agora a segunda linha que se refere a como esse material foi jogado fora, qual o transporte utilizado, qual a pessoa que foi naturalmente responsável por essa remessa desses objetos. Então são 2 linhas, a gente está coletando provas para tentar identificar os autores no curto espaço de tempo. João Arnaldo, farmacêutico da Secretaria de Estado de Saúde, esteve no local para analisar o estado e o possível reaproveitamento da medicação, uma vez que se trata de uma medicação de uso contínuo. São medicamentos que a gente recebe regularmente do Ministério da Saúde, principalmente para tratamento de hanseníase, porém ainda a gente tem estoque e, de último caso, a gente pode fazer um novo pedido para a Secretaria, para o Ministério da Saúde, e que eles sempre tenham um estoque estratégico deles que não os atendem prontamente. Um bom dia para o doutor João, que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente na noite de sábado, lá na residência do doutor Josimar Coelho, no Jardim Tropical. Outro amigo nosso, o doutor Josimar. Um abraço também e um bom dia aos dois. São 6 horas e 30 minutos em Rio Branco. Você está no Bom Dia Rio Branco, ao vivo, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. O vice-presidente do Senado, o senador Jorge Viana, reuniu-se, na manhã de sexta-feira com a cúpula da segurança pública. Isso mesmo, o assunto foi para debater os últimos acontecimentos aqui em Rio Branco e os ataques aos policiais, automaticamente as ações policiais no combate ao crime e à violência na capital e no interior. A reportagem de J. Guimarães. A primeira agenda do vice-presidente do Senado, Jorge Viana, nesta sexta-feira, foi visitar os comandantes da Força Policial Acreana. De volta a Rio Branco para passar o final de semana, o ex-governador acreano fez questão de parabenizar a segurança pública pelo combate aos grupos criminosos que tentaram impor terror no Acre, incendiando carros particulares, ônibus e residências. Jorge Viana foi quem articulou em Brasília a transferência dos líderes dos grupos criminosos para presídios federais fora do Acre. Não precisa a gente repetir, mas o medo tomou conta da nossa população. A insegurança é a pior dos problemas. E nessa hora tem que estar todo mundo junto. Ainda bem que a gente tem um governador como o Tião Viana, que como fez na época da alagação, agora ele foi para a linha de frente. E também uma ação técnica muito bem feita pelas nossas polícias, que envolveu Polícia Civil, Secretário de Segurança, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e a Força do Exército, a Força Nacional, da Polícia Federal e das instituições. Para enfrentar crime organizado, nós já fizemos isso lá atrás, só com a força das instituições e o apoio da sociedade. Eu só lamento que alguns, até com mandato, tentem fazer piada, tentem tirar proveito numa hora dessa. Tem que estar todo mundo junto, independente de partidos, tratar isso com muita seriedade. Eu estou tentando ajudar na relação com as autoridades federais e, graças a Deus, deu para fazer isso. O vice-presidente do Senado foi recebido pelo secretário de Segurança Pública, o comandante da Polícia Militar do Acre, o comandante do Corpo de Bombeiros e pelo secretário de Polícia do Acre. O coronel Júlio César deixou claro que a união das forças policiais consagrou o sucesso das ações contra o crime e o esforço conjunto para manter a paz vai continuar. A união dos órgãos de segurança e, finalmente, essencialmente, o trabalho na ponta, daquele policial que passa a noite acordado, que atua muito fortemente, que se enganjou e que sentiu realmente a necessidade, que está dobrando serviço e que sua folga foi prejudicada e que vai continuar por um certo período, mas que sente, enfim, todos, da ponta até o topo da corporação e das instituições e da Polícia Civil, enfim, todos os profissionais de segurança sentem a necessidade e que o momento é de realmente colocar ordem na casa. Eu acho que esse é o segredo, é a união de todos. Olha, graças à intervenção, das forças policiais, aí se uniu todo mundo. Polícia Militar, que é a polícia de combate, a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, a Polícia de Investigação,
Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, até mesmo a Força Nacional que chegou aí, né? Enfim, o Exército, todo mundo na rua. Eu vi várias caminhonetes aí de secretarias que não faziam quase nada, né? Agora está todo mundo cheio de policial na rua. Na rua, isso mesmo, combate o crime assim. Eu visitei alguns bairros na noite de sábado, só para a gente ter uma ideia, a gente tem que ver de perto para contar de certo. E me deparei várias vezes com as viaturas policiais. Está todo mundo na rua. Por isso que não tem mais brecha para os criminosos. Eles agora sim estão refugiados. Eles sabem que não podem fazer nada. Ainda bem, porque no início da semana estava muito fácil o negócio, estava correndo solto. Estavam comandando, eles estavam no comando. Não pode isso acontecer. Ainda bem, ponto então para as forças policiais. Agora, com o apoio do governo federal, eu acho que a coisa vai melhorar. Não podia ficar pior do que estava. Agora eu lembrei do Tiririca. Pior do que está, não fica, né? É isso mesmo. Chegando mais uma informação para você. Chegando mais uma informação para você, porque, olha só, o IAPEM resolveu reforçar o sistema de segurança pública. Isso mesmo. O sistema de segurança nos presídios estaduais. Aqui. Inclusive, no presídio da capital, onde já aconteceu de tudo. Isso mesmo, lá já aconteceu de tudo. Você já viu, você acompanha aqui no noticiário da TV Rio Branco e outras emissoras de TV. Vamos para lá agora com o Gerson Rondon. Em coletivo, o diretor do IAPEM disse que as ações de repressão deram resultado. Na varredura aos presídios foram encontrados celulares, drogas e armas brancas. Foram 100 celulares em Rio Branco e 34 no interior. Além de identificar 15 suspeitos de envolvimento com facções criminosas que ordenaram os ataques e transferi-los para Mossoró e Campo Grande, a polícia prendeu diversas pessoas que participaram dos ataques a ônibus, carros e caminhões, a delegacia da 5ª Regional e o quartel da PM no bairro Eldorado, motivados em represália à morte dos assaltantes que roubaram a clínica de Luiz Beirute. Por conta da escalada da violência, o IAPEM vai instalar equipamentos de segurança em todo o sistema prisional. Além do raio-x em Rio Branco, 12 pórticos detetores de metais, 34 banquetas para revista em mulheres e 68 raquetes irão equipar as unidades de todo o estado. Um investimento de R$ 1.200.000. 2 agentes penitenciários serão capacitados em Brasília para repassar os conhecimentos aos demais profissionais do sistema. Segundo Martim Hessel, as medidas não acabarão com o problema, mas haverá mais tranquilidade, acredita ele. Na verdade, ao longo desse ano já, a gente vem lutando para que esses equipamentos sejam entregues, né? O que ocorre é a tramitação mesmo burocrática do processo licitatório, né? E agora, como eu coloquei a data de novembro, é porque já foi tudo contratado e comprado. Falta fazer apenas a entrega, né? E para essa entrega, a empresa faz uma capacitação técnica também, para que os operadores também possam usar da melhor maneira e que a gente consiga usar de maneira eficiente para que a gente também não venha daqui a 6 meses dizer que o raio-x quebrou por mau uso. A capacitação então vai ser em novembro? Então, a capacitação em outubro. A entrega em novembro esse material já está aqui. vai ser entregue aqui. Já no início de novembro, o senhor acredita? Eu acredito que na segunda quinzena. A gente acredita que há uma tendência de redução muito grande, né? E a gente vai poder avaliar isso já, talvez até no primeiro mês após a entrega desses equipamentos. 6 horas e 37 minutos em Rio Branco, você está no Bom Dia Rio Branco ao vivo, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Olha só, gente, depois dessa onda de queima de ônibus e outros carros aqui em Rio Branco, aumentaram e muito, de forma histórica, as ocorrências lá no Corpo de Bombeiros. Isso mesmo. Acompanhe comigo agora a reportagem de J. Guimarães. Cena de um ônibus incendiado por criminosos em Rio Branco desperta a curiosidade das pessoas. Pelo ângulo das imagens postadas na internet, dá para se perceber que o autor da gravação chega bem próximo das chamas. Essa mulher fica andando de um lado para outro, em um raio de aproximadamente 20 metros do coletivo pegando fogo. Pior foi o motorista desse carro particular, que para não ter que mudar de direção, preferiu passar praticamente pelo meio das chamas.
Comportamento que o Coronel Charles do Corpo de Bombeiros alerta que jamais pode ocorrer em uma situação dessa devido ao risco de explosão. Devido à temperatura, quando estiver muito elevada, o cidadão muitas vezes quer utilizar água e joga na roda, né? Infelizmente ela pode se expandir, tá? É um choque térmico e isso ela pode vir se estilhaçar e esse estilhaço atingir você. Né? Os vidros, tá bom? Eles também são temperados, então são vidros também que vão se estilhaçar e pode atingir você também que está perto. A questão do combustível do tanque, nós não sabemos a quantidade de combustível que tem no tanque, se está com a quantidade maior de líquido ou está com uma quantidade maior de gases. Dependendo como tipo de carro, se ele for atingido, se teve vazamento, esse combustível muitas vezes está debaixo do seu pé e você não visualizou. E você também pode ser atingido com as chamas provocadas justamente por esse incêndio. Desde que teve início a onda de incêndios criminosos em Rio Branco, segunda-feira desta semana, o Corpo de Bombeiros tem mantido todo o seu efetivo no quartel. São homens e mulheres prontos para a qualquer momento serem acionados para apagar fogo em carros e residências incendiadas por bandidos. O comando da corporação evita falar em números de ocorrências dessa natureza já atendidas nos últimos 4 dias, mas revela que a preocupação no momento é encurtar o tempo de espera para o socorro. A partir do momento que o cidadão conseguiu identificar o local onde ele está, que essa é a grande dificuldade hoje, o cidadão muitas vezes quando ele liga está muito nervoso e simplesmente informa eu estou aqui, e esse estou aqui pode ser em qualquer lugar da cidade. Tá? No momento que ele consegue identificar isso junto ao Centro Integrado de Operações, não demora mais do que 15 minutos do ponto mais distante da cidade de Rio Branco para chegarmos. A grande questão está sendo justamente isso aí, a população muito nervosa ao informar para o Centro Integrado de Operações que o local exato onde ela está, né? E já prevendo essa situação, o coordenador operacional, o senhor Major Cleiton, ele já estabeleceu alguns locais estratégicos junto, novamente, com o Sistema de Segurança Pública, para que ficassem pontos estratégicos no sentido de diminuir esse tempo de resposta. Toda a frota do Corpo de Bombeiros dos 3 quartéis da corporação existentes em Rio Branco está sempre no ponto de partida. Tanques e reservas são mantidos abastecidos com água para utilização em caso de incêndio de maior proporcionalidade causado pelos bandidos. O Corpo de Bombeiros também tem mantido caminhões-pipa iguais a estes aqui, estacionados em locais estratégicos da cidade, fora dos quartéis, para chegar mais rápido aos locais das chamadas de emergências. Existe uma coisa que funciona com o tempo, é o Corpo de Bombeiros aqui, né? E olha que eles não tinham até então o equipamento devido. Este ano, graças a uma parceria do governo do estado com o governo federal, houve vários investimentos. A coisa tende a ficar ainda melhor. A reportagem da TV Rio Branco também acompanhou uma ação noturna, né, na parte da noite do Corpo de Bombeiros. Você sabe, à noite tudo fica mais difícil, mais complicado. A reportagem agora é de Kátia Farias. Noite de quinta-feira, 21 horas e 45 minutos. Percebemos aqui a tranquilidade na cidade de Rio Branco. Isso porque as forças de segurança continuam reunidas aí no combate ao crime organizado, tendo em vista aí as inúmeras ocorrências registradas desde segunda-feira. Aqui na entrada do conjunto Tancredo Neves, a gente percebe aqui, olha, uma base do Corpo de Bombeiros foi instalado aqui. Também o BOP está aqui, Polícia Militar. Vamos conversar aqui com o Subtenente Guimarães. Subtenente, como é que está a situação aqui nesta Regional 5? Graças a Deus está tranquilo. Até o exato momento não recebemos nenhum chamado de ocorrências. Aqui, essa regional aqui, essa viatura está pronta para atender Tancredo Neves, Caladinho 1 e 2 e áreas adjacentes? Exatamente. Pois é, como vocês podem observar, toda a estrutura está montada, a Secretaria de Segurança Pública, o governo do estado continua dando a segurança e muita gente aqui próximo, cidade tranquila, diferentemente de ontem, como também das outras noites aí que o crime organizado tentou aterrorizar inutilmente aí a população, mas o governo está dando uma resposta e resposta positiva, porque as equipes permanecem nas ruas da capital, garantindo toda a segurança. Com imagens de Raimundo Rodrigues, eu retorno com você em nosso estúdio. Muito bem, aí 2 reportagens sobre a ação do Corpo de Bombeiros, ação eficaz, ação eficiente, né? Competente. São 6 horas e 43 minutos em Rio Branco. Você está no Bom Dia Rio Branco ao vivo, na sua TV Rio Branco, canal 8 da SBT. Infelizmente, a violência continua a todo vapor em Rio Branco. Isso mesmo. Assalto seguido de morte, ou seja, latrocínio, é registrado no bairro Bahia,
Isso mesmo. O bairro Bahia é parte integrante da Baixada da Sobral, uma região bastante complicada aqui de Rio Branco. E é para lá que nós vamos agora com o repórter J. Guimarães. A gravação do sistema de vigilância do próprio comércio da vítima registrou toda a ação do criminoso. Observe que um homem com a blusa de uma loja de material de construção aqui de Rio Branco entra no comércio. Ele tem aproximadamente 25 anos e aparenta ser um cliente comum à procura de algum produto na prateleira. De repente, ele se dirige ao caixa onde estava o proprietário, saca a arma e aponta para a vítima, anunciando o assalto. João de Souza Nascimento reage e trava luta corporal com o bandido, enquanto o cliente que ele acabara de atender sai correndo. Já no chão, o assaltante efetua um tiro fatal na altura do peito do comerciante. E antes de fugir, ainda passa por cima do corpo da vítima para pegar alguma coisa e sair correndo. Veja novamente o momento exato da morte. As imagens vão auxiliar nas investigações? Com certeza, as imagens são várias imagens, né? São várias câmeras que o estabelecimento possui, são câmeras aí de boa qualidade. Nós conseguimos ver toda a ação criminosa, desde o seu início até o seu final. E com as imagens do suspeito, nós esperamos o mais breve possível pegá-lo, inclusive em flagrante. As câmeras posicionadas do lado de fora do comércio também registraram a chegada e a saída do assassino. Ele contou com a ajuda de um motoqueiro, que também estava com uma blusa da mesma loja de material de construção aqui de Rio Branco. A viúva do comerciante tem medo de ser reconhecida pelo assaltante e, por isso, prefere não mostrar o rosto ao lamentar a morte do marido. Eu nunca fiquei separada um minuto do meu esposo. Trabalhou a vida inteira, nunca viajou, porque sempre esteve do lado da família para dar assistência. Todos os moradores conhecem, acompanharam de perto. A família sempre foi uma família e sempre as pessoas gostaram. Eu peço mais uma vez, por favor, que a justiça seja feita para que não venha acontecer com mais e mais família. João de Souza Nascimento é o filho caçula do líder comunitário João Eduardo, também assassinado aqui em Rio Branco na década de 70, ao tentar apaziguar uma disputa de terra no local hoje onde tem o bairro que leva o seu nome, João Eduardo. A morte de João de Souza Nascimento causou revolta e comoção aqui na comunidade onde ele morava, no bairro Bahia. O João Eduardo e a comunidade Abaixada está de luto. O João é uma pessoa de trabalho, começou do nada, filho do João Eduardo, a qual o bairro Eduardo tem o nome dele, é uma pessoa histórica, uma pessoa que contribuía com a comunidade, era uma pessoa parceira da prefeitura, esteve com nós na primeira quadra sintética ali na Baixada, era um grande parceiro. Hoje é o João, ontem foi o Antônio, amanhã será a Maria, e aí? Quando a polícia for averiguar as pessoas que assassinaram, porque as câmeras vão mostrar, provavelmente, muito provavelmente, nós vamos nos deparar com alguém que está no semiaberto ou que acabou de sair da penitenciária, que cumpriu 1 ou 2 penas, porque a polícia prende, a justiça solta, né? E ele sai de novo, fica mais 1 ano, 2 preso, e o João que morreu vai passar o resto da vida preso na sepultura. Isso é revoltante para nós. Olha só, há mais de 30 anos, o pai João Eduardo era assassinado de forma brutal ao defender os interesses coletivos. Ele era um líder comunitário lá na Baixada da Sobral. Agora é o filho que é vítima de latrocínio, ou seja, assalto seguido de morte. E é muita dor para uma família só, né? É um drama muito grande. Nossos pêsames, nossa solidariedade à família enlutada, né? Que perdeu 2 entes queridos. Não é fácil. Mas Deus vai dar o devido conforto a todos eles, pode ter certeza. Eu quero mandar um bom dia especial à Gardênia, né? E que mais, Boca, que ele falou? Hã?
Jarlene? Nem tu lembra, Boca. Uma delas